tarde. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo, Nobres Vassalos, falarei para vocês sobre uma coisa que me pediram recentemente. Eu havia comentado a possibilidade de fazer esse vídeo há muito tempo atrás, só que, como vamos dizer, por algum motivo não tinha levantado o interesse dos fãs do canal até antes, então, como agora levantou, eu estou fazendo agora, que é sobre medievalismo político. É um tema que, sinceramente, eu não esperava ter que tratar aqui no canal. Não quer dizer que eu tô criticando vocês por quererem isso, tá? Mas eu, sinceramente, não esperava, porque eu imaginava que fosse um assunto meio... sei lá, se vocês quisessem uma coisa mais entretenimento aqui no canal e menos... uma coisa menos, assim, específica. Ou até mais coisas mais específicas, mais específicas, tipo, no sentido de armaduras, ou religiões, ou coisa assim, e nem tanto entrar na política. Mas, se vocês querem... eu acho, sinceramente, um tema legal até. Só não esperava ter que tratá-lo aqui. Então, vamos ao tema, que é o medievalismo político. Como eu falei há muito tempo atrás, na época que eu tava começando o canal ainda, explicando o que é medievalismo, quais são os tipos. Existe o medievalismo político, o medievalismo acadêmico e o medievalismo de hobby. O medievalismo de hobby eu cansei de falar aqui, né, nos vídeos antigos, e não cansei de verdade, porque eu continuo falando até hoje, mas enfim, é o medievalismo que eu faço. O medievalismo de produzir armadura, de lutar com espadas, de estudar história um pouco, assim, mas de forma informal, de forma não acadêmica, de forma informal. Esse é o medievalismo de hobby. O medievalismo político é bem diferente disso, porque tem o medievalismo acadêmico também. O medievalismo acadêmico, como vocês bem sabem, é o medievalismo da pesquisa formal sobre a Idade Média. É você literalmente pesquisar para ser um historiador. E o medievalismo político, que vamos falar agora, de verdade, na verdade é assim, existe o que ele realmente é, e existe o estereótipo do medievalismo político, que são duas coisas diferentes. Então vamos primeiro ao estereótipo. Por que falar do estereótipo primeiro e não o que ele realmente é? Porque os estereótipos desse mundo são as coisas que a gente conhece normalmente. Então se eu começar a falar o que realmente é o medievalismo político para vocês, talvez muitos vão rir, vão achar estranho, vão falar, nossa, não tem nada a ver com o que você está falando, Docas. Então por isso eu acho mais legal tratar o estereótipo primeiro, para vocês entenderem do que eu estou falando, ou do que eu não estou falando. O estereótipo do medievalismo político é aquele cara ultranacionalista, ultraconservador, assim, aquele cara que, para quem estudou política, sabem que existem áreas de direita e de esquerda na política. E dentro da esquerda tem a área da social-democracia, tem os liberais de esquerda, que são aqueles caras que ligam para as questões liberais da sociedade, assim, querem uma moral mais liberal, assim. Tem os socialistas, que na minha opinião, tipo, como eu já expliquei em outros vídeos aí, socialismo por si só é uma coisa que não deveria... é uma ideologia, não acho que seria completamente de esquerda. Pode haver formas de socialismo de direita, mas no geral tá ligado à esquerda. O Marx se dizia de esquerda, então normalmente essas coisas mais pesadas aí também são ligadas a eles. Aí tem essa área na esquerda, tem a direita, que tem os conservadores e os liberais. No caso, os liberais da direita são os liberais econômicos e não os liberais de moral, assim. Até tem os liberais de moral, mas o principal motivo de estarem na direita são os liberais econômicos. E normalmente os medievalistas são ligados a uma área ultraconservadora, porque existe aquele conservador que é conservador de moral, mas não é tão radical assim a ponto de querer impor por meio do Estado sua moral, mas ele acredita nessa moral assim, e portanto ele vai contra as ideias dos liberais de moral. Não quer dizer que ele vai proibir tudo que ele acredita, assim. E tem aqueles que querem proibir tudo por meio do Estado. Normalmente as pessoas associam os medievalistas políticos a esses daí, no estereótipo. E associam também a aqueles conservadores nacionalistas, tipo aqueles defensores da ditadura, coisa assim. Esse é o estereótipo do medievalista político. Estereótipo, lembrando. O estereótipo não tem nada a ver com a realidade. Por quê? Não, antes de tudo, vamos falar mais uma coisa. Muitas pessoas também vinculam o medievalismo político aos defensores da monarquia parlamentarista, o que é outra tremenda bobagem, mas enfim, por que o medievalismo político não é isso tudo que eu acabei de falar? Porque é o seguinte, primeiro, na Idade Média não havia monarquia parlamentarista, não havia sequer monarquia nacional. A monarquia medieval é uma monarquia feudal, o que significa que é uma monarquia que não controla o país inteiro. Ela é só uma aliança militar com as demais localidades para manter a segurança do país, assim, no território. Ela se resume a isso, não há leis comuns para o país inteiro, não há submissão perante leis, impostos e coisas assim. Por exemplo, o senhor de uma terra não é obrigado a pagar nenhuma espécie de tributo ao senhor de outra terra, ao suzerano dele. Suzerano significa apenas um grau maior na posição militar da aliança dele. Significa isso. Não significa que ele mande no outro completamente em tudo. Significa apenas que ele, na hora de se unir para uma aliança militar, esse cara que é o suzerano vai ter mais poder. Então tá aí o primeiro erro. Um medievalista político de verdade não é a favor de democracia, não é a favor de um Estado nacional centralizado,
E não é a favor de uma monarquia parlamentarista, porque não acredita em democracia, né? Então, como vocês já podem ver, ele não se encaixa no estereótipo do conservador nacionalista ou do cara que quer impor sua moral a todo custo pelo Estado. Isso vai completamente contra tudo que pode ser um medievalista. Ah, mas então você quer dizer que um medievalista necessariamente vai ser um anarcocapitalista ou coisa assim também? Vai ser um libertário ou liberal extremo? Não. O medievalismo pode até encaixar com o anarcapitalismo, mas não significa que por ser medievalista você vai ser anarcapitalista. Pode até encaixar um pouco, o que faz sentido, porque realmente há poucos pontos de conflito. Porém tem um detalhe muito importante, que as pessoas... Esse sim, a única questão daquela associação com o estereótipo de conservador extremo que combina com o medievalista político, que é a questão da religião. O medievalista político, esse é um detalhe interessante para falar para vocês, normalmente não, pelo menos eu nunca ouvi falar de um medievalista político pagão. Então o medievalismo político está sempre ligado ao cristianismo e à igreja católica. Então, por exemplo, esse é o único vínculo real de um medievalista político com aquele conservador extremo, que é não separar a religião do Estado. Se é que para ele precisa existir Estado ou não, mas para ele a religião é o centro do mundo, porque ele é medievalista. A ideia de religião e cultura estão no centro do mundo. Não que isso deva ser visto como um nacionalismo, porque para ele não importa se é o costume do país dele, especificamente, porque ele não fica procurando o costume do país no geral, ele fica procurando o costume da cidade, coisas locais. Mas religião, o medievalista político é católico, ou ortodoxo, se for na Europa Oriental. E ele prega os dogmas da Igreja Católica. Talvez até possa existir algum medievalismo político vinculado ao paganismo, não sei. Mas sinceramente eu nunca ouvi falar, então, bem sincero com vocês, eu não faço ideia se é possível mesmo ou não. Mas eu posso afirmar uma coisa: o medievalista político normalmente é católico e é contra a democracia, é contra... ele pode se assemelhar também a outra coisa com os ultraconservadores, a questão da xenofobia, porque ele prega pela localidade. Não nacionalismo, como eu falei, nacionalismo, tipo... Brasil, coisa assim. Mesmo porque o nacionalista político ia rejeitar completamente a ideia de um Estado nacional grandão. Mas ele ia ser contra, por exemplo, um imigrante que não faz parte da sociedade dele, da cidade dele. Ele não ia achar isso algo legal. Ele ia preservar algum caráter xenofóbico. Não gostar de estrangeiros. Ou pelo menos não gostar de estrangeiros que não se adaptam à sua cultura. Existem alguns medievalistas políticos que podem também se importar com questões sanguíneas. Mas aí já é outra história. Porque não necessariamente deriva do medievalismo político isso. E... como vamos dizer, fora isso, qualquer coisa que vocês verem além disso não fazem parte do medievalismo político. Porque na política isso é uma coisa interessante de falar pra vocês. É difícil ver uma corrente pura, falar, eu sou só isso, eu defendo só essa corrente. E por que isso, gente? Porque, como vamos dizer, as pessoas são diferentes. Cada pessoa é uma pessoa diferente e tem suas opiniões e vontades e crenças diferentes. Então, é difícil se encaixar muitas pessoas diferentes numa ideologia pura. Muitas pessoas diferentes acreditarem exatamente na mesma coisa e só na mesma coisa. Então, por esse motivo, muitos medievais políticos, para não falar todos, não são apenas medievais políticos, eles têm suas crenças individuais. O que quer dizer que, por exemplo, vão ter coisas que eles vão acreditar ou deixar de acreditar que não tem nada a ver com o medievalismo político em si, que não é por causa disso que eles estão acreditando ou deixando de acreditar. Então, por esse vídeo é isso, gente. E espero que tenham gostado, foi algo meio simplesinho. Eu queria ter feito algo mais legal, mas não sei mais o que falar sobre isso. E obrigado, nobres vassalos. Tá meio enrolado mesmo a semana pra fazer coisas do canal aqui, mas dentro do possível eu tô sempre fazendo alguma coisinha pra vocês de legal. Vídeos melhores virão, podem acreditar. Até a próxima, meus nobres vassalos. Fui.